Olá, que a boa mão do Senhor repose sobre você e sobre sua família. Que nesse tempo juntos, celebrando o nome dele, você tenha um tempo de grande edificação e que nós possamos nos alegrar com aquilo que ele já preparou para mim e para você. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Coming on the clouds,
Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Hoje eu quero lembrar a você da importância de você reservar a sua oferta missionária, a importância de você separar a sua oferta missionária para entregar neste mês ou até o final do mês de julho. Nós estamos nessa campanha grandiosa, essa campanha que tem como alvo alcançar o estado de São Paulo, salvar pessoas, sustentar projetos. É uma campanha de oração, mas também é uma campanha de ação. E eu peço em nome de Jesus, separe a sua oferta, o seu alvo financeiro e entregue. Você pode já enviar a sua oferta ou pode deixar para enviar no final do mês de julho, quando termina a campanha, mas é muito importante que você discrimine, você coloque oferta para a campanha de missões estaduais. Você vai entregar a sua oferta para a igreja, você vai continuar entregando o dízimo que é do Senhor, mas esse mês especialmente, nós estamos trabalhando para alcançar o estado de São Paulo. Então que você entenda isso, meu irmão. Não estamos atrelando as bênçãos de Deus à sua oferta, de modo algum. Nós batistas jamais pregaríamos isso. Nós queremos que você oferte porque você já foi abençoado por Deus. Não para que você seja abençoado, mas porque Deus já te abençoa, porque Deus já te deu o privilégio de conhecê-lo, porque Deus já te deu a vida eterna, a paz, a alegria, a segurança, porque você já conhece as boas novas, você vai ofertar para abençoar essa campanha missionária. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Olá, você meu irmão da amada Igreja Batista da Lapa. Queria mandar um abraço a todos vocês que congregam aí e dizer e relembrar na realidade que nós estamos no mês de campanha, sermos pontes. E nós estamos aqui em meio a essa natureza tão bonita que vocês podem contemplar no Alto Vale do Ribeira, procurando ser ponte na região com a maior carência do estado de São Paulo. E eu queria incentivar a igreja, a cada irmão, a cooperar nessa campanha que nós vamos ter. Porque cada vez que você coopera, você nos ajuda, como pontes, a chegarmos mais longe e termos uma abrangência maior. Então eu gostaria de conclamar aos irmãos, pela graça do Senhor, que você possa cooperar, que você possa investir e que você possa se alegrar com aquilo que nós estamos fazendo. É um prazer e uma alegria falar com vocês. Estamos orando aqui por vocês, pela campanha de missões, e nós temos que ser pontes, em nome de Jesus.
quero convidar você a, da mesma maneira que adorou ao Senhor com a oração, com o canto, da mesma maneira que você vai adorar ao Senhor ouvindo, meditando e aplicando a palavra que ouviremos daqui a pouco, a também prestar a sua adoração através dos dízimos e das ofertas. Faça isso agora como um ato de gratidão a Deus e também como um ato de fé, de confiança, de que desta maneira o Senhor vai usar você para abençoar a sua obra, para fazer prosseguir a sua obra e vai suprir também todas as suas necessidades. Deus te abençoe. Graça e paz. Que essa manhã seja mais uma vez uma manhã de bênção na sua vida, na minha vida. Nós vamos celebrar, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa data tão especial, que é o Dia das Mães. Então, cante conosco. Te agradeço, Senhor. Graça e paz, como é bom estarmos mais uma vez juntos em adoração ao nosso Deus e prontos para meditar em Sua palavra. Eu espero que você esteja desejoso, ansioso por refletir a respeito da palavra de Deus, por crescer nela e através dela, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito para a sua vida,
para o seu crescimento, para o enfrentamento dos dias maus e para que você também seja um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. O limite da perseverança é o tema desta meditação. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nos conduza para que possamos compreender, aplicar Tua palavra, sermos por ela transformados e nos transformarmos em agente de transformação. Seja isso assim, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele está conduzindo os seus filhos para a eternidade. Ele está nos preparando para uma nova vida, no novo céu e na nova terra, que só se tornaram possíveis porque Jesus Cristo ligou céu e terra por meio da cruz. Desde então, este mundo está sendo permeado pelo reino de Deus. E chegará o dia quando o domínio de Cristo será a única e a plena realidade. Isso torna a perseverança uma parte muito importante do processo, da nossa caminhada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança cristã, evidentemente, é, antes de tudo, uma dádiva. Ela vem como um presente do Senhor, ela vem a partir da força que Deus nos dá. Mas isso não significa que para nós perseverar seja algo automático. Na verdade, nós somos naturalmente indispostos a perseverar, assim como somos indispostos a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a todas as coisas espirituais. E é muito importante que o nosso coração esteja envolvido no processo. A perseverança, ela é eficaz quando o nosso coração é tomado pelo amor ao Senhor, quando nós somos seduzidos pela graça de Deus. Quando estamos firmados no Evangelho, a perseverança é cultivada, ela é desenvolvida e aperfeiçoada em nós. Ainda assim, teremos momentos de sucesso e também de fracasso. A perseverança é uma amostra de como a vida de fé, a nossa caminhada com Deus é dinâmica. Por isso, nessa reflexão, eu quero desafiar você a dar atenção ao valor da prática da perseverança. E eu tomo 3 situações na vida de Abraão que mostram como Deus fornece tudo o que precisamos para expandir a nossa capacidade de perseverar e como a perseverança é um dever de todos aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Essas 3 situações envolvem dimensões diferentes da vida, mas todas essas situações são muito importantes para exercitarmos a perseverança. A primeira está relacionado a perseverar como um intercessor, perseverar na intercessão. Gênesis 19 narra uma história muito interessante e importante quanto a perseverar na intercessão. Abraão já tinha experimentado 2 grandes decepções com o seu sobrinho Ló. A primeira, quando foi necessário que eles se separassem por não haver pasto suficiente para os rebanhos, e Ló escolheu a boa parte da terra, deixando Abraão com o deserto. A segunda, quando Abraão precisou arriscar a própria vida e também a dos seus servos para resgatar Ló, quando ele foi capturado e se tornado um prisioneiro de guerra. A terceira foi com relação à péssima decisão de Ló de viver na perversa cidade de Sodoma. Abraão ainda ficaria decepcionado com o incesto de Ló com suas filhas,
que resultou no surgimento dos moabitas e amonitas, povos que trariam muitos problemas para os israelitas. Ainda assim, Abraão intercedeu com perseverança diante do Senhor, que havia descido para julgar Sodoma e Gomorra por sua maldade. A intercessão é uma das mais poderosas armas da perseverança. Ela também serve de termômetro espiritual para a nossa alma. Quando nós deixamos de interceder, é porque o nosso coração está sendo tomado pela indiferença, porque estamos espiritualmente enfermos. Mas quando intercedemos, estamos crescendo em amar ao próximo como a nós mesmos, em amar os nossos inimigos, em abençoar aqueles que nos perseguem e nos amaldiçoam. Estamos aprendendo a caminhar mais uma milha com aquele que nos oprime, a considerar os outros superiores a nós mesmos e a tratá-los assim como nós gostaríamos de ser tratados por eles. Abraão é um exemplo do quanto a intercessão é muito mais valiosa diante de Deus quando nós não recebemos um benefício direto por ela. Portanto, perseverar na intercessão é uma das disciplinas espirituais mais valiosas e que nos colocam numa condição de compromisso mais intenso e mais profundo com o reino de Deus que podemos praticar num tempo como esse em que vivemos agora. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele não só intercedeu por si mesmo, mas também pelos seus discípulos imediatos e por nós, aqueles que viriam depois. E sua intercessão resultou e, ao mesmo tempo, reforçou o seu amor pactual por nós. Quando intercedemos, nós estamos crescendo na perseverança e imitando o nosso Mestre. A segunda, perseverar é algo que devemos fazer, apesar das nossas imperfeições. Existe uma história também associada à vida de Abraão e relatada em Gênesis capítulo 20. Em suas peregrinações, Abraão foi morar por um tempo na cidade de Gerar. Como havia feito no Egito, disse ali também em Gerar que Sara era sua irmã, na intenção de proteger a própria vida. E assim como fez Faraó, também o rei de Gerar, Abimeleque, decidiu tomá-la como esposa. Mas antes que eles tivessem relações, Deus interviu, dizendo a Abimeleque num sonho que a mulher já era casada. Abimeleque ficou perplexo por quase ter sido induzido a cometer um grande pecado e assim ele, tomando conselho com os seus conselheiros, chama Abraão e o repreende. Ainda assim, sabendo que Abraão era um homem de Deus, Abimeleque o indenizou com uma grande quantia em prata e deu a ele o melhor das suas terras para que ele pudesse viver. Dessa forma, Abimeleque ainda reparou publicamente a honra de Abraão e assumiu publicamente o seu erro. A história termina com Abraão orando a Deus pela vida de Abimeleque e Deus curando a esposa de Abimeleque e também todas as mulheres do seu palácio que haviam sido punidas pelo próprio Deus e se tornado estéreis. Voltar-se a Deus em oração depois do que ele havia feito não deve ter sido uma tarefa fácil. Foi preciso, da parte de Abraão, muita humildade para reconhecer o seu erro e o quanto a sua decisão desastrada fez mal não só a ele mesmo, a sua mulher, mas também a muitas outras pessoas. É provável que Abraão, depois que Abimeleque levou Sara
tenha caído em si e clamado a Deus com muita perseverança, e por causa dessa perseverança, apesar das suas próprias imperfeições, Deus interviu, falando com Abimeleque em sonho e barrando a maldição que teria vindo sobre todos. Aliás, eu sempre tenho dito a vocês, meus irmãos, que as maiores bênçãos que o Senhor nos dá, normalmente são aquelas que a gente nem fica sabendo, né? Os livramentos. Abraão errou feio, errou de forma recorrente. Ainda assim, apesar dos seus erros, ele perseverou orando por si mesmo, por sua esposa, por todos os que ele havia lesado com o seu pecado. E Deus não só impediu que Abraão sofresse diretamente as consequências do seu pecado, mas também livrou as outras pessoas de cometerem erros em cascata iniciados pelo Abraão. Mais do que reverter o castigo, o Senhor abençoou a todos eles. Jesus foi muito além de Abraão. Diferente de Abraão, ele era justo. Não havia nenhum pecado nele. Ainda assim, ele intercedeu por aqueles que lhe faziam mal, dando-lhes o perdão e a bênção da vida eterna. A perseverança é um recurso poderoso que Deus nos dá. A perseverança impede que as nossas imperfeições nos paralisem e nos desanimem, nos deixem no meio do caminho. Pessoas moralistas e legalistas ou são despedaçadas pelos próprios erros ou se tornam hipócritas, assumindo uma vida dupla. Mas, se experimentamos a graça de Deus, sabemos que é por meio de Jesus Cristo que nós somos aceitos e amados. Assim como Pedro, continuamos a perseverar no caminho do discípulo, apesar dos nossos erros e das nossas imperfeições. E dessa forma declaramos que a nossa confiança não está em algum tipo de autojustiça ou em alguma ideia de mérito que nós mesmos possamos vir a ter, mas é sustentada pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Perseverar, apesar das nossas imperfeições, é uma prova de amor a Deus, de um compromisso inabalável com a verdade do Evangelho e também uma demonstração sólida de amor pelas outras pessoas. E por fim, perseverar na espera confiante. E eu quero falar disso abordando uma terceira história também da vida de Abraão, relatada em Gênesis 22. E essa, sem dúvida alguma, de todas, é a história mais dramática que ele teve que experimentar. Já haviam se passado muitos anos de espera e de peregrinações, desde que ele saiu da sua terra e da sua parentela, quando Deus finalmente cumpriu a promessa de dar-lhe um filho. A perseverança certamente está intimamente ligada à espera. Ninguém persevera se não aprende a esperar com paciência. Abraão soube esperar. Nisso ele mostrou que confiava no Senhor. Apesar dos seus erros de percurso, ele sempre retomou o caminho e sempre esperou pelo cumprimento da promessa de Deus. Mas agora o Senhor resolveu colocá-lo à prova de uma forma inusitada. Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque, o seu único filho, como sacrifício ao Senhor. Ouso dizer que Abraão estava correndo o risco de colocar Isaque no lugar de Deus. Ele não só estava fazendo de Isaque o seu primeiro amor, mas também confiando que o futuro da sua descendência dependia de Isaque e não de Deus. Assim, ele estava cruzando uma linha muito perigosa
ele estava tornando o seu filho um ídolo em seu coração. Sempre que a nossa confiança está em algo ou alguém que não é Deus, esse algo ou alguém se tornou um ídolo para nós. E como disse alguém no passado, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Abraão havia fracassado em situações menores. Ele disse 2 vezes que Sara era sua irmã para não ser morto pelos reis. Ele aceitou o plano de Sara de ter um filho com a serva Agar. Mas esses fracassos não paralisaram sua vida. Apesar de suas imperfeições, ele não abandonou sua confiança em Deus. Mas essas experiências, mesmo aquelas que ele fracassou, foram sendo usadas por Deus para o aperfeiçoamento da sua vida e também da sua fé. E agora tinha aquilo que Pedro chamava de fé mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo provada pelo fogo. Abraão perseverou na confiança em Deus, mesmo com o risco de sofrer uma perda irreparável. A morte de Isaque simplesmente anularia o sentido de tudo aquilo que ele havia feito na vida. Mas era justamente por isso que Deus o provou, para que Abraão, por meio dessa confiança perseverante, pudesse concluir, perceber, ainda que através de muita angústia, que o sentido da sua vida estava no Senhor, era o próprio Deus. Abraão confiou em Deus, mandou o cordeiro para o sacrifício e a história da salvação teve o seu seguimento. Na hora em que ele foi sacrificar Isaque, aquele cordeirinho, o Senhor interviu e providenciou um cordeiro substituto. Abraão confiou que Deus providenciaria outro cordeiro para o sacrifício. Sabemos que aquele cordeiro preso nos arbustos apontava para Jesus Cristo. Sabemos que o próprio Isaque apontava para Jesus Cristo. E nós também sabemos que Deus não providenciou um livramento para o seu próprio Filho Jesus, porque Ele mesmo foi o Cordeiro que nos substituiu, levando a nossa culpa e sofrendo sobre si mesmo, em seu próprio corpo, a nossa sentença. A Bíblia declara que até mesmo o nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento para se tornar autor da nossa salvação. Somos salvos pela graça, por meio de uma fé confiante no Senhor. Pela graça, Deus nos aperfeiçoa, fazendo com que a nossa fé seja cada vez mais uma fé perseverante. A perseverança em confiar durante sua longa jornada e, apesar de suas imperfeições, colocou Abraão na galeria dos heróis da fé. Deus também está nos preparando, nos aperfeiçoando durante a nossa jornada para a eternidade. Ele mesmo fará com que seus filhos e filhas perseverem. A confiança de que Deus nos fortalecerá é a razão da nossa dedicação em perseverar através de uma espera confiante. Eu quero concluir essa reflexão dizendo a você que, através dessas 3 histórias emocionantes, nós, como filhos e filhas do Senhor, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo,
aprendemos que a perseverança não tem limite. Isso porque ela é sustentada por Deus e não por nós. Para um grupo de cristãos desanimados, com muitos problemas que enfrentavam e pensando em desistir, em voltar atrás, o autor de Hebreus declarou: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A esperança a qual ele se referia não era uma coisa abstrata, mas uma pessoa real, viva e vencedora. Ele se referia a Jesus Cristo. É Cristo quem nos equipa para esta perseverança sem limites. É Cristo quem garante que a nossa perseverança será recompensada. Portanto, que com a força que vem de Jesus e com o exemplo que temos nas histórias da Bíblia, como estas de Abraão, a gente possa pedir ao Senhor que nos ajude a perseverar cada dia, perseverar na intercessão, perseverar apesar das nossas imperfeições e também perseverar quando é necessário atravessar um tempo de espera. Que essa espera seja uma espera confiante. Que Deus nos abençoe.
Agradecemos você por sua audiência e por sua participação e convidamos você para juntos, ainda hoje, às 18 horas, novamente prestarmos ao Senhor a adoração que Ele merece. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.